E quando o Senhor nos trouxe aqui essa noite, foi para que pudéssemos viver este momento com muita intensidade. Hoje eu passava por uma passagem do livro de Reis, onde o profeta Elias falava: eu me consumo na presença do Senhor. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós entendemos que a segurança da nossa vida está em Deus, nós não podemos ter medo de nos consumir na presença do Senhor. Igual nesse momento de intercessão que nós fizemos, é um momento breve, mas é um momento intenso. O momento que nós vamos passar aqui agora, por aproximadamente 1 hora, é um momento muito rápido, mas ele tem que ser intenso na presença do Senhor. Nós viemos aqui essa noite para viver este momento intenso na presença do Senhor, e que nós sejamos nessa noite plenamente conduzidos pelo Espírito Santo, que já nos moveu até aqui, pelo Espírito Santo que nos move a viver esse momento, pelo Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra de Deus, pelo Espírito Santo que nos convence aquilo que devemos caminhar, aquilo que devemos seguir. E a moção para essa noite é: a segurança vem de Deus. Então, a nossa segurança está em Deus. E colocar a nossa segurança, confiar no Senhor, não quer dizer que não teremos tribulações. Até quando rezamos aqui agora pela Sandra e pelo Fernando, eles hoje estão passando por tribulação. Eu tenho certeza que quantas vezes eles colocaram a vida deles na presença do Senhor, a confiança deles no Senhor. E confiar no Senhor não quer dizer que não vamos ter tribulações. Portanto, então, vamos tomar a nossa palavra aí agora, no Evangelho de Lucas. Quem trouxe a palavra, Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, do 22 ao 34. Lucas 12, do 22 ao 34. O Senhor esteja conosco. Está no meio. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou-se então para os seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios como crescem, não fiam nem tecem. Contudo, digo-vos
nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo. Quanto mais vós, homens de fé pequenina, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando passamos por essa passagem do Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 12, hoje estava passando por essa passagem, aí me reverteu também lá em Lucas 1, onde fala que Nossa Senhora aceitou a vontade de Deus, onde fala que Nossa Senhora foi concebida, pelo Espírito Santo, a partir do sim, onde ela falou, faça-se em mim a vontade do Senhor. E quando eu falo de Nossa Senhora, trazendo para esse tema de hoje, que a nossa segurança vem de Deus. Então, Nossa Senhora, plenamente, era uma mulher que a vida dela, ela colocou a sua confiança em Deus. E, como um dia eu vi uma pregação do sacerdote, onde ele falava, Maria não é deusa, mas ela é o caminho que nos leva a Deus. Aí hoje eu pensei assim, como que é importante, olharmos para Nossa Senhora, para viver bem essa confiança em Deus, viver bem a esperança em Deus. E quando a gente fala de Nossa Senhora também, a gente pode também citar São José, onde fala lá em Lucas, parece que capítulo 20, Mateus 1, versículo 20, onde José também, um homem de plena confiança em Deus, e quando ele decidiu rejeitar Maria secretamente, a partir da gravidez dela, o anjo do Senhor veio em sonho e avisou a José que Maria tinha concebido pelo Espírito Santo. E José também, que era um homem que se jogava na presença do Senhor, que confiava no Senhor, é também um modelo para nós seguir. Então, se nós queremos, ter a plena confiança, nós queremos a plena segurança em Deus, nós também devemos seguir José e Maria. Nós, como homens, como responsáveis pela família, devemos olhar muito para José e colocar a nossa confiança no Senhor. Mulheres devem também, olhar muito o exemplo de Maria e colocar-se na presença do Senhor. Tem uma música antiga, que o Padre Zezinho, que parece que é assim, o mundo seria bem melhor se os homens parecessem com José e as mães parecessem com Maria, e a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Alguém lembra dessa música? É um baú bem antigo,
O mundo seria bem melhor se os homens parecessem com José e as mães parecessem com Maria e nós parecêssemos com Jesus de Nazaré. E a nossa confiança, gente, a partir da hora que a gente resolve ser do jeito de José, do jeito de Maria, as coisas mudam, né, Helena? Se você tiver a coragem de coordenar esse grupo do jeito de Maria, você vai ver coisas maiores ainda, né? Você, mulher, jovem, adulta, se você decidir cuidar da sua casa do jeito de Maria, você vai ver coisas mais extraordinárias. Você, homem, pai de família, jovem, se você decidir cuidar das suas coisas do jeito de José, se você colocar a tua confiança em Deus do jeito que José colocava, você vai ver a sua casa se maravilhar. E nós todos, né? Se a gente tomar a coragem de seguir a Deus, de deixar ser ungido pelo Espírito Santo, nós vamos caminhar com o olhar de Jesus Cristo, nós vamos ver as pessoas como Jesus vê. Então, eu estou falando aqui de pessoas santas, né? De Nossa Senhora, de São José, mas isso é possível para nós também, porque a partir da hora que nós tomamos a confiança, que nós falamos, a minha segurança está em Deus. A palavra hoje nos leva muito a essa reflexão, a confiar a nossa vida plenamente em Deus. E a partir do momento que nós traçamos esse plano na nossa vida, a partir da hora que nós afirmamos isso para nós, porque a afirmação é uma coisa que é muito importante. Eu afirmar que eu coloco a minha confiança em Deus, isso já traz algo extraordinário, porque Maria, ela afirmou que confiava em Deus, José afirmou que confiava, e daí Deus foi traçando o caminho para a família de Nazaré. Eles passaram por tantas tribulações, mas todas elas foram vencidas no Senhor. A partir da hora que a gente coloca a nossa confiança aqui na terra, havereis tribulações, gente. Nós não vamos passar por aqui sem passar por elas, mas quando nós passamos do jeito de Maria e do jeito de José, nós passamos sufoco, mas nós não nos entristecemos, nós mantemos a nossa alegria, e uma alegria de pertencer ao Senhor. E se voltarmos também na palavra de Deus, lá no livro do Êxodo, Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão. E como Moisés resistiu, né? Agora eu já estou falando de um humano, né? De Moisés. Como Moisés resistiu ao plano de Deus. Mas, mesmo na sua pequenez, ele aceitou o desafio de tirar o povo da escravidão e levar o povo para a terra prometida. Durante esse caminho, durante o caminho que Moisés percorreu, durante o caminho que eu percorro, que você percorre, é um caminho de luta, é um caminho de muito sacrifício, né? Quantas vezes Moisés conduzindo aquele povo murmurava, murmurava e murmurava. Moisés subia ao monte, orava a Deus e trazia uma resposta para aquele povo. Moisés muitas vezes não tinha resposta e nós também não temos, mas é importante que nós subamos ao monte, oramos e Deus nos dá uma resposta. E a nossa confiança, ela tem que permanecer em Deus, mesmo diante das tribulações. Nós vimos que Moisés não perdia confiança em Deus,
E nós também não podemos perder a confiança em Deus. Quando nós olhamos, né, Moisés estendeu a vara e foi capaz de abrir o mar. Olha para a gente ver, né? Imagina a nossa fé. Nós diante das tribulações, o mar revolto. Gente, não é fácil encarar, mas aquele homem colocou sua confiança em Deus e ali o mar se abriu e ele pôde passar com seu povo a pé enxuto. Então, quando a tribulação bate à nossa porta, confiemos no Senhor, porque a palavra dele vai nos dizer aqui, ó, não vos inquieteis. A palavra de Deus está dizendo, ó, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Então, as nossas preocupações, quando colocamos a nossa confiança no Senhor, ela passa a ser vã, porque o Senhor vem em nosso socorro. Quando caminhamos também, né, continuamos saindo do livro de Êxodo, vamos lá para o livro de Daniel. Daniel também foi exposto ao ridículo, porque ele colocou a confiança dele no Senhor. Depois, quem quiser aprofundar, lê o livro de Daniel, reza o livro de Daniel, vocês vão ver o que é colocar a confiança no Senhor. A tribulação vem. Daniel, porque ele decidiu adorar a Deus, ele não se curvou aos ídolos, ele foi julgado na cova do leão. Um amigo dele, o rei, não teve como evitar, mas Daniel resistiu. Daniel não se curvou a adorar aos ídolos. Olha, gente, colocar a confiança nossa no Senhor é entender que a nossa segurança está em Deus, é não colocar a nossa confiança nos ídolos. Como nós temos, às vezes, colocado a nossa vida, a confiança dela em outros deuses, mesmo sem perceber, é a consciência de cada um. Quantas vezes nós não confiamos no Deus verdadeiro, no Deus único, que está presente no sacrário. Daniel, trazendo para hoje, né, atualizando, ele foi julgado na cova dos leões, porque ele não se curvou aos ídolos do mundo, ele não se curvou àquilo que o mundo propunha. Então eu e você hoje, nessa noite, como eu disse no início, que é um grupo de oração, uma hora que vamos estar juntos, mas que essa hora seja intensa na presença do Senhor. Talvez essa hora que é a única hora que você teve a oportunidade de estar na presença do Senhor essa semana, então que seja intenso. Eu hoje tenho vivido isso muito na minha vida, porque o mundo tem roubado o nosso tempo, o mundo tem roubado o meu tempo, o trabalho tem me consumido muito, mas quando eu consigo colocar um minuto na presença do Senhor, eu tenho vivido isso intensamente, e é maravilhoso, gente, porque tem até uma música que fala, né, mais vale um minuto na presença do Senhor do que uma vida inteira sem Ele. Então, meus irmãos, que façamos como Daniel, que sejamos intensos na presença do Senhor, e ali a tribulação, por mais que ela venha, né? E concluindo essa meditação de Daniel, Daniel não foi comido, não foi mordido pelo leão, porque o Senhor amarrou a boca do leão. E no outro dia o rei foi lá, né, lamentar a morte dele. Ele estava sentado na cova do leão, junto com o leão, tranquilamente, porque aquele jovem confiou a sua vida no Senhor e não se curvou ao mundo. Não existe nada neste mundo que possa nos abalar quando colocamos a nossa confiança no Senhor. E quando eu estou segurando a palavra de Deus,
isso que eu estou falando, né? De Moisés, está no livro de Êxodo, de Daniel, está no livro de Daniel, e também, continuando, passando pela palavra de Deus, lá no livro de 1 Reis, também alguém já ouviu dizer da viúva de fugiu a palavra agora, Sarepta? Quem já ouviu essa passagem? Então, 1 Reis, acho que eu anotei aqui, 1 Reis, capítulo 17. Alguém acha aí para mim, por favor? E como eu perguntei aqui, parece que algumas pessoas ainda não viram essa passagem. 1 Reis 17. Nós chegamos lá, 1 Reis 17. Eu vou proclamar só esse trechinho, gente, porque eu gosto muito de trazer na pregação aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Por quê? Para a gente poder sair daqui com essa intimidade com a palavra. Porque a gente não tem um grupo de oração todo dia, a gente não tem a oportunidade, às vezes, de ouvir a palavra, mas nós temos a palavra na nossa mão. E a partir do momento que nós vamos vendo aquilo que Deus realiza pela palavra, é bom que a gente, nesse amor intenso, nessa confiança, é bom, é nobre que nós tenhamos cada dia mais essa intimidade, esse convívio com a palavra. Achou aí, Helena? 17? Presta aí, por favor. Vou achar aqui o trecho onde fala. E Moisés enviou Elias para Sarepta, né, que falou que lá ele ia encontrar uma viúva. E lá, né, ele achou essa viúva. Eu vou lá no versículo 12 aí do capítulo 17. Pela vida de meu Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora, na vasilha, né? Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar o resto para mim e meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Elias replicou-lhe, não temas, volta e faze como disseste, mas prepara antes com isso um pãozinho e traz-o a mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Olha, gente, o que é a confiança no Senhor. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora, né, a vasilha de azeite, não se esvaziará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor tinha dito pela boca de Elias. É a plena confiança em Deus. Obrigado, Lena. Então, gente, o caminhar em Deus, a confiança em Deus, ela não tem como, se não passar pela palavra de Deus, se não passar pela confiança em Deus, através da meditação da palavra. Quando nós participamos da Sagrada Eucaristia, nós alimentamos da palavra, nós alimentamos da Eucaristia, mas no viver do nosso dia a dia também, nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que entender aquilo que o Espírito Santo vai suscitando dentro de nós. Agora, quando
passava por essa palavra da viúva de Sarepta. Um dia eu vivi uma experiência muito bonita numa adoração, onde eu estava conduzindo um momento, eram poucas pessoas e a gente conduzia nessa palavra. E lá tinha um jovem casado, recente, e ele estava angustiado. Eu nem sabia que ele estava angustiado, qual que era a situação. E eu não falei nada, eu só proclamei a palavra naquela hora. Eu sei que aquele jovem levantou com um semblante tão bonito, parecia tão revestido de uma luz, e falou assim plenamente diante do Santíssimo: agora eu entendi, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, eu entendi, Senhor. E aquilo até hoje eu arrepio todo. Eu não sei qual que era a tribulação que aquele jovem estava passando. Eu sei que ele era casado, o bebezinho dele tinha nascido naqueles dias, uns 15 dias, eu não o conhecia, e ele saiu antes que a gente acabasse aquele momento, mas ele saiu com um rosto resplandecente. A gente via a alegria naquele rosto, a gente via a cura pela palavra de Deus. Eu não falei nada, não tinha meditado a palavra naquela hora, foi somente a proclamação da palavra de Deus. Então, gente, quando a palavra de Deus ela é proclamada dentro de nós, ela arde, ela nos move, e o Espírito Santo, quando a Lena dirigiu o momento aqui que o Espírito Santo abrisse nosso entendimento à palavra, é isso que Deus faz. Quando a palavra é proclamada e nós confiamos em Deus, a nossa vida é transformada. Amém? Então, gente, busquemos a intimidade com o Senhor, busquemos a intimidade com a palavra de Deus. Quando o Senhor nos revela no núcleo uma palavra a ser rezada, a ser proclamada, quando Ele nos traz uma noção, é para vivermos intensamente essa palavra, é para mergulharmos sem reservas na palavra de Deus, é para não termos medo de nos lançarmos a cada vez mais e mais na palavra de Deus, nesse entendimento, naquilo que o Senhor nos orienta para rezar. Eu fiquei assim pensando essa semana, como é difícil, né, confiar no Senhor, como é difícil para a nossa humanidade acreditar daquilo que Deus é capaz. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa história, aí nós vemos que o Senhor cuidou de cada detalhe da nossa vida. Eu hoje, quando eu vejo assim, cheguei aos 52 anos de idade, graças a Deus, né? É um troféu. Cada cabelo branco na minha cabeça é um troféu. Quando eu olho para a minha história, eu vejo quantas vezes o Senhor cuidou de mim, quantas tribulações eu passei nessa vida, mas o Senhor me deu a vitória em todas elas. Agora, já proclamando a palavra aqui lá no finalzinho, eu lembrei de uma situação que eu tinha 17 anos, o Padre Cláudio, quando ele esteve em Formiga. Eu acho que os mais velhos aqui lembram, né, do Padre Cláudio. Eu lembro dele, proclamou essa palavra um dia e falou assim, ó, esse trechinho aqui lá no... Deixa eu achar aqui, gente, rapidinho. Versículo 31. Tinha 17 anos, eu lembro do Padre Cláudio falando essa palavra. Buscai antes o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eu agora voltei lá nos meus 17 anos, lá na igreja de São Francisco. Eu lembro dessa palavra assim,
e ela ecoou tão forte no meu coração. Eu já gostava bastante de trabalhar na igreja, mas quando o Padre Cláudio olhou para mim um dia e falou assim: meu filho, buscai primeiro o reino de Deus e o resto vos será dado. Eu confesso que agora, nos meus 52 anos, gente, Deus me deu tudo. A palavra cumpriu perfeitamente. Aquela palavra que aquele sacerdote falou lá no alto da igreja de São Francisco. Lá no tempo era só a base da igreja, ainda não existia nem a igreja antiga. Para quem conhece, né? Lá tem uma igreja mais antiga e tem uma igreja nova. Então eu participei da construção da igreja antiga. E agora me passou pela cabeça, né? Eu não estava lembrando disso, lembrei agora mesmo, como que a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Passei por alguns momentos difíceis, mas sempre busquei trabalhar na igreja, com as minhas misérias, com os meus pecados, mas o Senhor Deus é fiel. E aqui estou eu hoje, né? Deus venceu todo, Deus me deu tudo que eu precisava. Eu não consegui tudo que eu pedi, não, mas Ele me deu tudo que eu precisava, né? Porque o que eu pedi e não recebi é porque eu não precisava. Passei por enfermidades, né? Fui pela medicina condenado à morte, né? O médico falou que eu não sobreviveria a uma pancreatite. Eu vi alguém postou aí essa semana no grupo, tinha alguém com pancreatite, não foi? Ah não, foi no grupo do Ministério de Oração, foi no outro grupo. Então, gente, eu passei por pancreatite. Quem é da área médica sabe o que é isso, né? Então, Deus cuida de tudo. E se eu passei por isso, hoje, se eu não pregar a palavra de Deus, eu vou estar traindo a Deus. Então, coloquemos a nossa confiança no Senhor. E que o Senhor possa, a cada vez mais e mais, enviar os teus anjos e continuar cuidando de nós. Agora alguém pega aí para mim a palavra, só completando essa palavra de hoje, né? Filipenses 4. Alguém pega aí Filipenses 4, lá no versículo 6. Acharam? Por que eu estou pedindo para vocês pegarem a palavra, gente? É para a gente mergulhar. E a Helena está esperta, já achou, né? Não combinei com ela não, viu, gente? Ela está ali doidinha folheando na Bíblia. Filipenses 4, 6. Ó, essa palavra já veio aqui um dia no grupo, lembra? Completando aí, gente. Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus vossas preocupações, mediante oração, as súplicas e ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bênção, né, gente? A palavra de Deus é isso. Ela vai nos alimentando, ela vai alimentando a nossa alma. Deus vai cuidando de nós. Deus vai nos levando aquilo que é sagrado, aquilo que é nobre. Então depende, a nossa parte é somente confiar. A moção dessa noite é confiar, porque a segurança nossa está em Deus. Agora nós vamos rezar com a palavra de 1 Pedro. Se é de música, né? Vamos preparar para a nossa oração.
vocês também agora, prepara aí o vosso coração, para que essa palavra hoje proclamada, para que ela possa agora, adentrar dentro de nós, que tenhamos, uma noite santa, que essa palavra proclamada, que ela possa, de uma maneira sobrenatural, mudar a nossa vida, mudar a nossa confiança em Deus cada vez mais. E a palavra lá em 1 Pedro, quando eu dizia para vocês, que 1 Pedro 12, não precisa pegar a palavra. Olha, gente, a promessa de Deus. Quando confiamos em Deus, vem tribulação? Vem sim. Mas olha o que Pedro vai nos dizer na palavra dele. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação. Não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Olha, gente, se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Promessa de Deus. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Então, nas tribulações, mas na confiança em Deus, na plena confiança em Deus, quando nos lançamos nessa confiança plena, mesmo na tribulação, o Espírito Santo de Deus repousa sobre nós. E ali nos dá força para vencer, nos dá entendimento para confiar, nos dá a direção para seguir, mostra ao médico o medicamento ao qual prescrever, nos mostra qual médico procurar, e assim é que funciona quando colocamos a nossa confiança em Deus.